Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica 63 do podcast Falando História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como é costume, Rogério de Jesus. E o que traz aos nossos ouvintes esta semana, Roger, nesta nossa patuscada de curiosidades históricas? Esta semana trago uma efeméride do próximo dia 21 de fevereiro, pois nesse dia, no ano de 1848, há 175 anos, era editado o famoso Manifesto do Partido Comunista, da autoria de Karl Marx e Friedrich Engels. E que é um dos textos mais marcantes do século XIX e também ainda um texto fundamental para se compreender a história política dos nossos dias. Sim, e isto não tem nada a ver com interesse, simpatia ou filiação nos ideais comunistas, porque o Manifesto é realmente um texto marcante do seu tempo e isso é admitido por pessoas de, enfim, todos os quadrantes políticos. É a mesma coisa que afirmar que o Novo Testamento é um texto essencial da história da humanidade. Enfim, não é preciso ser cristão para se concordar com esta afirmação. Mas então, como dizias, o Manifesto foi publicado a 21 de fevereiro de 1848. Exatamente. O original foi publicado em alemão. O Manifest der Kommunistischen Partei foi editado em Londres, pois era aí que Marx e Engels se encontravam para participar no segundo congresso da Liga dos Comunistas, que tinha, enfim, acontecido no início de novembro de 1847. Durante esse congresso foram encarregues de escrever um manifesto com as principais ideias do comunismo. Era basicamente um documento que explicava do que se tratava para permitir a difusão destes ideais comunistas que então estavam, claro, em desenvolvimento. Sabemos que o manifesto se deveu sobretudo a Marx, porque o próprio Engels admitiu isso, tendo em conta que ele teve que partir para Paris e foi Marx quem terminou e reviu a versão final do texto. E, portanto, isto era essencialmente uma grande síntese sobre estes ideais comunistas. Precisamente. Explicava os princípios, desde a abolição da propriedade privada ao lugar central da luta de classes na história. Aliás, uma das primeiras coisas que é dito no manifesto é, e cito, a história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classes. Fim de citação. Falava obviamente da luta contra o capitalismo, a necessidade da revolução proletária e a tentativa de unir todas as correntes à esquerda que procuravam, enfim, de uma forma ou de outra, estes princípios. Porque estamos a assistir, nesta época, meados do século XIX, ao desenvolvimento destes ideais. Daí também que o manifesto começa com a famosa frase, e volto a citar, anda um espectro pela Europa, o espectro do comunismo. Fim de citação. Porque era realmente visto como um espectro, um fantasma que ameaçava a classe burguesa, opressora do proletariado, como era então entendido. E assim se publicou então um texto central da filosofia política moderna. Sim, mas é também um texto de caráter mais generalista e às vezes até simplista, porque era um documento, lá está, de caráter mais divulgativo. O manifesto foi ganhando, na realidade, importância nas décadas seguintes. Não se pode dizer que tenha sido imediatamente um best-seller, a coisa mais conhecida à face da Terra. E Marx continuou a desenvolver os seus ideais e encontram-se muito mais desenvolvidos em outras obras, até com mais rigor, como, por exemplo, o seu famoso O Capital. Que é outra obra igualmente importante para se compreender este século XIX e também... Claro. O próprio desenvolvimento político durante o século XX. E daí estar então aqui realmente a anotar esta efeméride que há 175 anos saía precisamente dos prelos este manifesto do Partido Comunista que hoje em dia os nossos ouvintes podem facilmente encontrar numa busca na internet por Manifesto do Partido Comunista, encontra-se várias versões online para ser lido. E tu, Paulo, o que é que trazes esta semana aos nossos ouvintes? Na semana em que sai originalmente esta miscelânea, assinalam-se os 579 anos do falecimento de Dona Leonor de Aragão, Rainha Viúva de Portugal, ocorrido precisamente a 19 de fevereiro de 1445, na cidade castelhana de Toledo. É preciso ter desde já em consideração que, apesar de ser conhecida como Leonor de Aragão, esta mulher era membro da família castelhana dos Trastâmara, era filha do infante Fernando e de Leonor de Albuquerque. O nome de Aragão apenas surgiu em 1412, quando o pai subiu ao trono daquele reino, o Reino de Aragão. Portanto, foi entre Castela e Aragão, claro, que Leonor passou os primeiros anos de vida e foi após a morte do pai, de Fernando I, que ficou entregue aos cuidados do irmão mais velho, o jovem monarca Afonso V de Aragão, que em 1428 acabou por arranjar-lhe um casamento muito vantajoso em Portugal. Com quem é que casou então no reino português? Nem mais nem menos do que com o infante Dom Duarte, filho de Dom João I e já nessa altura um homem maduro, responsável pelo governo do reino em nome do pai, claro, há vários anos. Este casamento era muito vantajoso para ambos os lados. Portugal era o único reino cristão da Península Ibérica que se mantinha afastado desta rede de alianças dos Trastâmara,
Castela, Aragão, Navarra eram reinos governados por diferentes membros daquela dinastia, portanto era positivo estabelecer uma aliança e afastar as sombras da crise de 1383-85 e da própria Batalha de Aljubarrota, temas que, obviamente, já aqui abordámos nos nossos episódios 37 e 47, respectivamente. Ou seja, era basicamente um casamento estratégico que servia para, como acabaste de explicar, para cimentar a paz entre estes reinos ibéricos. Sim, era basicamente essa a ideia. Mas o facto é que este é um daqueles casos raros em que se percebe que o casamento, que foi celebrado por razões meramente políticas, deu origem a amor. Leonor e Duarte desenvolveram uma relação muito próxima. O infante e posteriormente rei dedicou vários livros à esposa e aquela, após a morte do marido, passou a assinar apenas como, e cito, a triste rainha. Fim de citação, que é um pormenor particularmente tocante. Claro. Em 10 anos de casamento tiveram 9 filhos, embora, como era comum à época, nem todos tenham chegado à idade adulta, mas entre os que sobreviveram contam-se o rei Dom Afonso V, o infante Dom Fernando, que era pai do futuro rei Dom Manuel, bem como Dona Leonor, imperatriz da Alemanha, e Dona Joana, rainha consorte de Castela. Portanto, uma série de filhos, todos eles com futuros bastante importantes. E, na verdade, acabou por ser já depois da morte de Dom Duarte que Dona Leonor teve um período de maior protagonismo político. Em que sentido? A morte prematura deste rei em 1438 criou um problema de sucessão, na medida em que o novo rei, Dom Afonso V, era menor de idade. Portanto, era preciso que alguém governasse o reino e educasse o rei e os infantes durante largos anos. No testamento, Dom Duarte deixava a regência do reino e a tutoria dos filhos à mulher, Dona Leonor, mais uma prova desta confiança que tinha na esposa. No entanto, havia outros candidatos ao governo do reino, desde logo o infante Dom Pedro, duque de Coimbra, irmão do falecido Dom Duarte, o que obrigou uma solução de compromisso, dividindo o governo entre aquele infante e a rainha viúva. Mas claro que as coisas acabaram por correr mal e em 1439 houve mesmo uma revolta em Lisboa contra Dona Leonor, sendo-lhe retirada a regência e confiada exclusivamente a Dom Pedro. Temendo pela sua segurança, a rainha refugiou-se primeiro em Almeirim e depois no Castelo do Crato, recolhendo aí alguns apoiantes e soldados. Com o regente a preparar uma campanha militar para subjugar os seus partidários alentejanos, Dona Leonor abandonou então o Crato e refugiou-se em Castela. E qual foi o seu papel a partir de Castela? Passou os anos seguintes a apelar aos irmãos, conhecidos como Infantes de Aragão, para que invadissem Portugal e a ajudassem a reconquistar a regência do reino, mas, neste caso, sempre sem sucesso. Os Infantes de Aragão eram poderosos, dominavam vastos territórios em Castela, tinham os tronos de Aragão e de Navarra, mas não conseguiram nessa altura forçar o primo e rei de Castela, João II, a declarar guerra a Portugal. Por isso, Dona Leonor permaneceu em Castela, vendo os seus partidários em Portugal serem perseguidos, perderem as suas terras, os seus cargos, e muitos deles vieram até juntar-se-lhe no exílio. A rainha acabaria por falecer, como disse, na cidade de Toledo, a 19 de fevereiro de 1445, depois de 5 anos de exílio e sem que tivesse conseguido apoio suficiente para recuperar a regência que lhe tinha sido deixada em testamento pelo marido e de forma, claro, legítima. Por fim, as suas ossadas acabaram por ser trasladadas de Toledo para o Mosteiro da Batalha, onde ainda hoje residem, ao lado das do marido, por ordem do filho, obviamente, Dom Afonso V. E como se terá percebido por esta brevíssima abordagem, Dona Leonor de Aragão era uma mulher fascinante, sem receio de exercer o poder que era, afinal, legitimamente seu. E tenho a certeza de que voltaremos a falar desta rainha de forma mais aprofundada em episódios futuros. Realmente uma efeméride muito interessante, a morte desta rainha há 579 anos e que mostra realmente, como acabaste de dizer, uma personagem muito interessante e fascinante deste século XV português. E quanto às sugestões desta semana, o que é que traz aos nossos ouvintes, Paulo? Qual é a tua sugestão? Eu trago um livro de Yves Leonard, História da Nação Portuguesa, publicado pela Planeta de Livros em 2023, e aproveito para agradecer a oferta desta obra. É um livro muito interessante. O título diz tudo, História da Nação Portuguesa, como é que aqui chegamos, como é que somos o país que somos atualmente em 2024, e é sempre interessante ter uma perspectiva de um autor doutorado, especialista nesta história de Portugal, sobretudo durante o período contemporâneo, e que é um autor estrangeiro. Portanto, é sempre uma perspectiva um bocadinho diferente e muito interessante de se ter. E tu, Roger, qual é a sugestão desta semana? Esta semana trago um estudo muito específico, publicado no final do ano passado, de 2023, de uma jovem historiadora chamada Ivete Santos, e é um livro intitulado Ditadura Portuguesa e Política Imigratória, Criação, Pensamento e Ação da Junta de Imigração.
e é um caso de estudo sobre a imigração portuguesa, precisamente no século XX, durante o período da ditadura, do Estado Novo, sobretudo a partir da década de 1940, com a criação desta instituição, a Junta da Imigração, e enfim, é um estudo desta instituição e também do caso de estudo da imigração portuguesa para o Brasil e para a Venezuela, e que revela os mecanismos oficiais, ou seja, políticos, desta imigração, como é que a imigração era vista, gerida. É um estudo muito interessante, um estudo de caso que realmente recomendo vivamente para se perceber melhor a história do Estado Novo, a história da ditadura e a história da migração portuguesa. E por hoje é tudo nesta nossa Miscelânea Histórica número 63. Como de costume, aproveitamos para agradecer aos nossos patronos pelo apoio prestado e que nos permite continuar a fazer este podcast que tanto gostamos. E já sabem, se quiserem contactar-nos, podem fazê-lo através do nosso e-mail falandohistoriapodcast@gmail.com. Como de costume, a edição de áudio foi de Marco António. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.